Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Irene Pacheco Machado. No capítulo 29, aproxima-se o Calvário. Buscava eu ansiosamente no teatro vivo os ensinamentos do Senhor. Cristo aparecia vivo, bem vivo, diante dos meus olhos, expulsando do templo os que profanavam. Via-o agora profanado como antes. Jesus olhava os animais mortos, inocentes vítimas, e o seu sangue recolhido pelos sacerdotes e derramado sobre o altar, sem compreender como os judeus consentiam que ocorresse essas cenas tão cruéis de derramamento de sangue. Aqueles sacerdotes haviam endurecido suas almas pelo egoísmo e pela avareza. Eles não estavam preocupados em pregar a palavra de Deus, mas sim em transformar aquele lugar no meio de auferir lucro. E o mestre, com um olhar tristonho, proferia as palavras de Samuel. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. E ainda citou Isaías. Ouve a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma e Gomorra, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais, e não folgo com o sangue dos bezerros, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vindes para comparecerdes diante de mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar meu átrio? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. De diante de meus olhos cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 10 a 12, 16 e 17. Os sacerdotes e príncipes voltaram-se para ele e o penetrante olhar de Jesus percorria todo o pátio do templo. Pouco a pouco, eles foram fugindo, afastando-se, sem olhar para trás. Os sacerdotes e príncipes ouviam em silêncio as repreensões de Jesus. Sem se defender, entretanto, ficaram enfurecidos, decididos a armarem-lhe ciladas. E assim, diante de nossos olhos, continuou Jesus, sua peregrinação, ofertando a cada ser deste planeta grandes exemplos de amor e humildade. No entanto, a seu lado caminhavam espias que fingiam ser seus seguidores. Eram fariseus e herodianos que, ao lado de Jesus, dissimulavam amizade, esperando a hora de levar aos sacerdotes algum fato que o incriminasse. Acompanhávamos respeitosamente as cenas das belas parábolas dos talentos, os saduceus e a ressurreição, hipocrisia dos fariseus, o maior mandamento, o servo vigilante e o servo negligente, a parábola das 10 virgens e muitas outras mais. O teatro vivo nos mostrou Jesus à mesa com os discípulos, celebrando a Páscoa. Sabia ele que se aproximava o momento da separação, e os discípulos precisavam ainda da sua presença. Muitas coisas tinha Jesus para lhes dizer, e inúmeras vezes o mestre buscou orientá-los. Queria Jesus que Judas compreendesse que ele viera à terra para servir e não para ser servido, que o seu reino não era deste mundo. E quando Jesus falou, na verdade vos digo que um de vós me há de trair, todos se assustaram. Por que motivo o haveríamos de trair e entregá-lo a quem? Porventura sou eu, seu Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Indagaram, mas Judas manteve-se calado e com seu silêncio atraiu para si todos os olhares. Sentindo-se envergonhado, perguntou, porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu, tu o disseste. Judas ergueu-se, apavorado, e saiu quase fugindo. Era noite,
Judas deixou o mestre, mas o Senhor continuou junto aos apóstolos, elucidando-os. Nessa oportunidade, pregou a parábola: na casa do Pai há muitas moradas. Tomé, cheio de dúvidas, inquiriu: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João capítulo 14, versículo 6. E muitos outros ensinamentos Cristo transmitiu aos apóstolos, que ficaram emocionados quando ele prometeu o Consolador, o Espírito de verdade que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. Serei capaz de tudo compreender. Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19. Parou aqui a minha aula. Com que emoção recebi essa mensagem? Era Jesus prometendo-nos a consolação. Bom, vamos lá. Essa parte aqui, essa passagem de Cristo, né, no teatro que o Sérgio Luiz está participando, vendo as cenas, a gente pega como ensinamento o finalzinho, né, da passagem de Cristo. Ela foi muito marcante, mais até do que algumas outras, que as pessoas não davam muita atenção, né? A maioria das pessoas achavam que ele era um louco, que ele era uma pessoa que não falava nada com nada, ninguém acreditava em Cristo. Se hoje ele aparecer aqui na nossa frente e começar a falar tudo isso aqui de novo, que já não é novidade para nós vamos falar, mais um maluco. Porque o homem realmente é um ser descrente. E aí por isso que ele frisa aqui, inclusive, o Santo Tomé, né? Tomé era um cara que ele falava assim, eu só acredito vendo. E aí ele fala assim, como que eu posso saber para onde é que eu vou? Né? Tem muitas moradas, mas como é que eu posso saber para onde eu vou? Ele queria ver, ele queria palpar, né? Ele era assim. E a Patrícia tem muito disso. Eu ainda tenho muito disso, apesar de muitas transformações terem ocorrido na minha vida de 3 anos para cá. Tem muitas coisas que hoje eu posso falar que eu não preciso mais ver para crer. A providência de Deus, a sua benevolência comigo, o seu perdão comigo, o seu amparo, isso daí eu já não tenho mais dúvida nenhuma. Eu antes tinha. Eu antes falava assim, não, eu fui amparada porque fulano me ajudou. Simples assim. Eu acreditava em Deus, mas não falava assim, graças a Deus essa pessoa veio me amparar. Eu jogava na pessoa, porque é o que eu tô vendo, né? Hoje eu sei que tem muitas providências, muitos detalhes na minha vida que não tem como o outro saber. Se ele veio até mim ou se aquela situação passou a ser resolvida melhor, é porque teve a providência de Deus na minha vida. Então, realmente, ele tá me transformando sem que eu tenha que ver, provar. A prova sou eu, as minhas passagens, né? Que quando eu falo, não tinha como ser resolvido, e foi. Se foi resolvido, é porque teve uma providência. Jesus, então, levantava dúvidas, levantava uma série de pessoas que queriam acreditar nele através das suas ações, as curas, as palavras fortes de Cristo. Foi começando a carregar uma leva de pessoas com ele. Isso abalou as estruturas da política do local. Os políticos, os senadores, imperadores começaram a ficar com medo de Jesus. Ah, não, esse cara ele é louco, mas ele está ganhando campo. Tem algumas pessoas já acreditando nele. E aí foram os penetras, né? Aqueles que se diziam seguidores de Cristo no meio dos apóstolos ali. Do tipo, a hora que ele der uma escorregada, a gente pega e entrega. A gente entregando, acaba com esse problema aqui, a gente ainda ganha moral com os caras lá de cima. Isso aí tem um nome, ganância. Né? E aí vale tudo. Vale até trair Cristo, para que se obtenha um bem maior, que seria moral com o imperador, com os senadores, com aqueles que estavam se sentindo prejudicados perante a presença de Cristo. Gente, essa semana quando eu estava lendo
Eu não me senti mais envergonhada ainda, porque eu acho que é impossível, mas eu não sabia que Judas era irmão de Cristo. Eu não sabia. Teve uma passagem no meu evangelho, eu acho que eu cheguei a falar isso aqui ainda ontem, né? Se eu não me engano, não sei se foi nesse canal ou no outro. Mas teve uma passagem, né? Que eu tô lendo no meu evangelho de segunda-feira, tá lá. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eu falei, mas por que Jesus falou irmãos? Será que é no sentido da irmandade universal, né? Ou será que ele tinha irmãos? Aí eu fui procurar na Google, né? O pai dos burros. Aí na Google tá lá. Judas e Tiago eram irmãos biológicos de Cristo. Eram filhos de Maria e José. E eu tomei uma surpresa, né? Eu tô que nem aquela criança que quando começa a desvendar as coisas, começa a aprender, eu fico eufórica. Eu aprendi aquilo, eu falei, caramba, não era só uma questão de pessoas que andavam com Cristo. Judas, irmão de sangue, estava ali. E era ele que entregou Jesus. Foi ele que queria ganhar moedas, foi ele que queria ganhar moral junto aos poderosos. E como é que pode isso? Como é que Jesus sabia que Judas ia trair ele e não fez nada para impedir? É a grandeza de um espírito que reconhece a fragilidade do outro espírito e que reconhece que nós somos todos irmãos, não é só o biológico. E que por sermos todos irmãos, somos filhos de um único Criador, Deus, um único Pai. Então nós fazemos papéis de filho, mãe, de irmão, de tio, né? Mas a gente é papel, são papéis, são histórias que nós temos que nos envolver para desenvolver o nosso espírito. Porque no nosso íntimo todos nós realmente somos irmãos, filhos de um único Criador, Deus. E é engraçado o modo de falar, né? É incrível como aqueles que estão mais próximos, geralmente consanguíneo, né? São aqueles que nos decepcionam mais. Eu vejo muita gente, às vezes amargurada, colocando no Face assim, não é o inimigo que mexe comigo, que faz doer alguma coisa em mim. É o amigo. Por que que o amigo dói e o inimigo não dói? Porque o inimigo já é declarado. Não gosta de você e ponto. Mas o amigo que está com você e te trai, realmente é uma dor fenomenal. E por que que Deus permite isso? Nós não temos ainda a bagagem de Cristo para perdoar, para entender, compreender. Mas é justamente isso que Ele espera de nós. Que diante da fragilidade do próximo, diante dos seus erros, a gente possa entender aquilo que nós um dia já fizemos ou fazemos ainda. Se nós temos a cara de pau de pedir perdão a Deus porque nós erramos, por que que a gente não vai perdoar o outro que erra também? A gente pode pedir perdão, a gente pode ser perdoado, o outro não. Então nós passamos, né, por períodos, por vivências e experiências, muitas vezes de dor em relação ao próximo, essa frustração que a gente tem com as pessoas, não é porque a pessoa cometeu um ato errado que a gente se frustra, que a gente fica triste. É porque a gente criou expectativa na pessoa. Eu achava que ela era tal coisa. Eu pensava que ele era capaz de outra coisa. Então, sou eu que crio expectativa, não é correspondido e eu fico frustrado. Então, eu tenho que jogar a culpa no outro? Eu ainda não posso perdoar o outro? Não. Eu tenho que pedir perdão para mim, porque fui eu que criei coisas na minha cabeça, no meu sentimento, que não existiam. Eu tenho que pedir perdão ainda para aquela pessoa, porque, poxa, eu esperava isso de você. Eu esperava isso de você. Eu não tinha que esperar isso de você. Fica pra gente aqui esse ensinamento de hoje.